Aqui esses nossos encontros, eles podem assumir um significado e um valor muito, muito especial, muito significativo para cada um de nós. Quando nós colocamos a nossa mente e o nosso coração para acompanhar uma fala como essa. Uma vez que estamos aqui tratando de assuntos que são assuntos que põem fim a esses diversos problemas que temos. Esses inúmeros problemas que, como seres humanos, nós temos, se eles forem investigados, compreendidos, eles terminarão. Porque você sabe, a palavra problema, o significado da palavra problema, todos nós sabemos. Nós sabemos o que um problema significa. Um problema é uma situação não resolvida. Nós temos inúmeras situações não resolvidas, do ponto de vista psicológico. Assim, nós precisamos ter aqui uma aproximação que nos aproxime realmente desse ou daquele problema, para a investigação desse problema. Uma vez compreendido o problema, ele já não é mais um problema. Observe que quando você tem um problema de matemática, ele só é um problema de matemática enquanto não se encontra a solução para ele. Então podemos dizer, olha, ali está um problema de matemática. Mas uma vez resolvido, esse problema já não mais existe. Não é um problema de matemática. Assim, psicologicamente, nós temos inúmeros e variados problemas. Mas eles são problemas porque nós não nos confrontamos com eles. Não olhamos de perto. Não nos aproximamos intimamente desta situação para a compreensão. Então, não há compreensão. Quando não há compreensão, nós temos o problema. Aqui com você, nós estamos investigando tudo isso, ficando cientes a respeito de tudo isso. Daí o nosso interesse aqui juntos, nesta ciência da verdade sobre quem nós somos. Porque é a ignorância a respeito de quem somos a base que sustenta os diversos problemas que nós trazemos. O professor de matemática aplica uma prova para os alunos. Naturalmente, coloca ali questões de matemática. Na vida, nós temos inúmeras questões. Questões são problemas não resolvidos. A vida, ela não nos aplica uma prova, como um professor faz com seus alunos. A vida, ela é como ela é. Sim, ela se constitui de um grande desafio para cada um de nós, em razão de que nós nos vemos como criaturas separadas da própria vida. Você sabe exatamente o que é um problema? O problema é esta situação que não se resolveu. Mas essa situação que não se resolveu é a forma como nós estamos lidando com aquela situação. É isso que faz com que aquela situação seja um problema. Nós temos um modo particular de lidar com a vida. Esse modo particular não se ajusta. Não é a forma adequada de lidar com a vida. Mas nós temos sido ensinados, desde a infância, a lidar com a vida dessa maneira. Quando você não atende
de uma forma adequada uma situação, uma vez que ela não foi atendida, ela se transforma em um problema. Assim é esse nosso contato com a vida. Nós estamos atendendo de uma forma inadequada aquilo que a vida representa. Então nós temos problemas. E por que nós estamos atendendo de uma forma inadequada? Porque a nossa forma de atender a vida como ela acontece nesse instante tem por base em nós um movimento que vem do passado. Se eu me encontro com você e o que eu tenho de você é memória, é lembrança, é recordação sobre você, eu não estou tendo um contato real com você nesse instante. O que está acontecendo nesse momento, nesse encontro, é a verdade do momento se revelando e esse estado em mim de inadequação se confrontando com esse instante, com esse momento. Por que nós temos problemas, por exemplo, em nossas relações entre nós como seres humanos? Porque nós não nos compreendemos. E por que não nos compreendemos? Porque o elemento presente em mim, como o elemento presente em você, é um elemento que vem do passado. Então, quando nós nos encontramos, não existe um real encontro. Está estabelecido uma separação. Está estabelecido uma divisão. Está estabelecido, naturalmente, um conflito. Esse é o problema. O problema em nossas relações consiste no fato de que eu não sei quem você é, assim como você não sabe quem eu sou. Apenas nos conhecemos. Em que nível nos conhecemos? A pergunta é: você conhece quem você é? Você sabe quem é você? Você se conhece? Ou o que você tem de você é um conhecimento de ideias, de conceitos, de crenças, de julgamento, de opiniões? Então, quando as pessoas se relacionam, elas se relacionam com base na pessoa. Qual é a verdade sobre a pessoa? Esse sentimento de pessoa que você tem, essa ideia de pessoa que você expressa aqui e agora, é um conjunto de pensamentos que você tem sobre você. Aqui, o nosso trabalho juntos consiste nesta descoberta, nesta constatação, nesse aprender sobre nós mesmos, nesse aprender sobre o autoconhecimento. Enquanto não houver uma compreensão da verdade sobre a pessoa, enquanto você não se compreender, não haverá inteligência. Aqui eu me refiro a essa inteligência divina, a essa inteligência espiritual. A presença dessa inteligência é a liberdade de lidar consigo mesmo, de lidar com o outro, sem o falso, sem a ilusão. É quando existe o falso, é quando existe a ilusão, é que está presente a ignorância. A importância do autoconhecimento. Aqui estamos com você vendo a importância disso. A importância do autoconhecimento é o fim para a ignorância e, portanto, o fim para o falso, o fim para a ilusão.
Esse encontro com a verdade daquilo que você é o descarte dessa ilusão presente, deste falso presente, desta ignorância presente, nesse contexto das relações. Porque temos o fim para esse movimento de separação, onde está presente esta ignorância. É nesta ignorância que você se vê nesse contexto da vida como um elemento separado dela. Esse é o contexto de existência neste sonho de existir como alguém, de pensar, de agir, de falar, de fazer, de sentir. Tudo com base nessa ideia que é a ideia da pessoa. Você usa o pronome eu. Qual é a verdade sobre esse eu? Aqui com você, nós estamos descartando esse movimento que predomina, que prevalece nessa particular vida desse eu. O movimento que prevalece, que predomina na vida desse eu, dessa pessoa, é o movimento do pensamento. O que é o pensamento? Acompanhe aqui essa pergunta. E vamos examinar aqui juntos a resposta para essa pergunta. O que é o pensamento? Pensamento presente em você. De onde ele vem? A princípio, a ilusão é que o pensamento vem de alguém que pensa. Então veja, nós temos a crença de alguém que pensa, esse alguém é o pensador, e esse pensador chega primeiro, chega antes de qualquer pensamento. Então, é você pensando. Não, isso não é verdade. Não tem esse alguém, esse pensador, esse você pensando. O que temos presente é a presença do pensamento. Diferente de como nós acreditamos, o pensador não chega antes do pensamento. O pensamento, ele se firma como uma presença de memória nesse momento. E ele aparece. Algo acontece internamente em você, em razão de algo que você vê, ou escuta, ou sente. Então, em razão desse sentir, desse escutar ou desse ver, um pensamento aparece. E esse pensamento aparece porque ele é parte de um acervo presente. Você carrega em você essa memória. Então, o cérebro tem esta memória. Então, comunica essa memória a esta consciência, que nós chamamos de consciência, que dividimos em consciente e inconsciente. Então, nesse momento, aparece nesta mente, nesta consciência, esse pensamento. Não tem alguém, não tem você, não tem o pensador trazendo esse pensamento. É algo que está aparecendo. Quando você está preocupado, você não está produzindo preocupações. Quando você está triste, você não está produzindo tristeza. Quando está alegre, você não está produzindo alegria. Quando existe uma lembrança, você não está produzindo essa lembrança. Quando existe uma imaginação, você não está produzindo essa imaginação. É algo que está acontecendo. Acontecendo em razão de um fundo de memória.
Não tem você como um elemento de querer, de volição, de vontade, de desejo, de identidade, produzindo isso. É só algo que está acontecendo. Então, o que é o pensamento? O pensamento é uma aparição desta mecânica cerebral, desse movimento da consciência. Mas nós temos a ilusão de alguém presente nisso. Este alguém é esse mim, é esse eu, é esta pessoa. Veja como é importante isso. Acabamos de dar duas respostas aqui para uma única pergunta. A pergunta foi: o que é o pensamento? Mas acabamos de ter aqui a resposta também para a pergunta: o que é o pensar? Acabamos de ver aqui o que é o pensar. O pensar é essa mecânica quando ocorre o pensamento. Quando há um pensamento, há o pensar. Mas temos só o pensar. Nós não temos o pensador. Mas nós criamos a ilusão do pensador, que quer se livrar do pensamento quando ele é desagradável, que quer se agarrar ao pensamento quando ele é agradável. Então se estabelece o problema, se estabelece o conflito. Assim, as nossas relações com as pessoas, como pessoa que acreditamos ser, se assenta numa relação do passado, uma relação que tem por princípio a memória. Repare como é importante isso. Nós estamos alienados do instante, do momento presente, porque estamos vivendo nesse pensamento, que é o passado. É aqui que reside esta ilusória, esta falsa, esta ignorante vida do eu, do ego, desse mim. Uma vez que você aprenda a olhar para isso, a ficar ciente disso, quando isso ocorre, você pode descartar esse movimento, que é o movimento do pensar. Então temos a presença do silêncio. O silêncio que surge quando surge esse espaço que até então vem sendo ocupado por esse momento de inquietude psicológica, que é o movimento do pensamento. Então repare o que estamos dizendo aqui. A ansiedade, a angústia, a depressão, o medo, a raiva, a tristeza, a preocupação, esses diversos estados psicológicos que acompanham o pensamento. Eu me refiro a esses estados emocionais e de sentimentos. Eles estão funcionando ou acontecendo de uma forma disfuncional nesse modelo de identidade do eu, de identidade egóica, em razão da ignorância. Então, esse falso, essa ilusão, essa ignorância está assumindo a verdade sobre as nossas vidas. Então, esta minha vida é a vida dentro desta condição de ignorância. Uma vez que você descubra o que é olhar para essas reações, o que é esse aprender sobre o autoconhecimento, o que é trazer para esse momento esse olhar, esse observar, saindo desta condição psicológica de movimento inconsciente, como ocorre nesta mecânica. Não há ciência disso. Então tudo isso se processa de uma forma inconsciente.
Uma vez que você aprenda a observar essas reações, um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma sensação, o seu contato com ele ou ela, o seu contato consigo mesmo, o seu contato com o momento, a ciência de que está presente o passado, esse movimento do qual o ego é constituído. Nesse momento, esta forma de lidar com o momento presente sofre uma profunda mudança. Então temos a presença do silêncio. Em razão desse espaço novo que surge. E nesse momento se revela aquilo que está fora desta dualidade, que é pensador e pensamento. Que é essa pessoa com suas crenças, tendo a visão daquela outra pessoa, o que é uma mera projeção do próprio pensador, o que é uma projeção do próprio pensamento, nessa ideia de ser alguém, que é esse eu, esse mim, essa pessoa. Então nós temos aqui uma aproximação desta ciência que revela esse espaço, que revela esse silêncio, esta ausência dessa forma psicológica de existir sendo alguém. Temos a presença da meditação. É isso que estamos trabalhando aqui com você. A forma real dessa aproximação requer a presença desta atenção plena. Então, o que é atenção plena? É a aproximação da vida nesse momento. Sem isso que acabamos de descrever aqui, que é o modelo de inconsciência que há milênios, como seres humanos, estamos vivendo. O descarte do sentido egóico, o descarte do sentido do eu, o descarte desta desordem psicológica, desta divisão, desta separação, o descarte desse sentido, sentimento, pensamento de pessoa na vida, no momento, nesse instante. É o início de algo novo, de algo além do ego, além do eu. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Temos diversos vídeos aqui no canal. Temos encontros nos finais de semana, onde sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso aqui com você. Nesses encontros online dos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu não alcança Deus. Esse eu é a ilusão de uma existência separada exatamente dessa realidade divina que nós chamamos de Deus. Alcançar Deus, realizar Deus, encontrar-se com Deus significa exatamente desaparecer. E aquilo que é Deus assumiu o lugar.